Moyon, uma paramédica muito boa no que faz, e Kandano, um jornalista um pouco desastrado, se conhecem em um momento um pouco diferente. Eles acabam se encontrando em um momento um pouco constrangedor, enquanto a Moyon vai socorrer uma pessoa que não está se sentindo muito bem, pois ela foi chamada pela emergência. Ali ela mostra pra ele que ela é muito boa no que faz, e ele acaba sendo um pouco desastrado e caindo na frente dela, mas ela faz um golpe muito legal e consegue socorrer a pessoa que está precisando de ajuda. Kandano vai até o hospital em que Moyon trabalha para descobrir quem ela é, pois ficou muito impressionado com a performance dela como paramédica. Ele vai até lá, mas ela recusa dizer o nome dela, pois todos que pedem o nome dela para agradecer nunca a procuram de volta. Então ele fica meio sem saber o que ele faz agora. No outro dia descobrimos que Moyon é a melhor amiga de Seok-Ryu, a protagonista do dorama. Mas eu falei isso apenas para situar vocês. E que o Kandano acabou de se mudar para o bairro em que os três melhores amigos moram. Alguns dias se passam e vai mostrar um dia de trabalho da Moyon. Então, quando ela está indo para uma emergência, acaba tendo um engarrafamento de vários carros. E nesse engarrafamento, aparece um homem misterioso, sai do carro e começa a destrinchar os carros para que os carros saiam do caminho para que a ambulância possa passar. Nós sabemos que o Kandano é esse cara, mas a Moyon não vê ele e não consegue ver o rosto desse cara. Só vê a camiseta que ele está usando, que é do Senhor Lamaçal, e dá o nome para ele de Senhor Lama. Ela fica bem mexida e começa a gostar desse Senhor Lama. Os colegas dela até a implicam um pouco com ela por causa disso, pois ela finalmente se interessou por algum homem. Ainda na conversa dos amigos, o Kandano mandou bolinhos de arroz para agradecê-la pelo último acontecimento, e ela vê que ele realmente entrou em contato com ela e fica agradecida. Mais alguns dias se passam e eles se encontram em uma loja de conveniência, e ela agradece ele pelos bolinhos que ele mandou, e ele fala que pesquisou para poder mandar pra lá e descobriu quem ela era. Mas eles se estranham por causa de uma bebida que ambos gostam de tomar e apenas tem uma. Então ficam bravos um com o outro e se estranham bastante com isso, pois um não quer deixar o outro beber a bebida. Quando Seok-Ryu e Son-Ho chegam na loja de conveniência, a Moyon vai correndo e pega a bebida da mão dele e vai pagar, e ele cumprimenta o Son-Ho. Eles sentam e ela que fica com a bebida. Quando eles estão conversando, o Son-Ho pergunta onde que ele mora. Ele diz que está morando na vizinhança, e eles perguntam onde que ele morava anteriormente, mas o Kandano não responde e sai suspeitamente. A Moyon acaba suspeitando dele e ficando meio, o que está acontecendo e por que ele não quer dizer aonde ele morava. Moyon no outro dia acaba encontrando uma garotinha muito querida procurando por alienígenas, e a Moyon acaba querendo ajudar essa menina, pois achou ela muito parecida com ela na infância. Mas a menina diz que é proibida de falar com estranhos, então a Moyon acaba se afastando um pouco. Mais à noite, os dois se encontram em uma loja de conveniência e brigam por um pirulito novamente, pois os dois querem o mesmo e só tem um. Mas a atendente acaba falando que tem mais no estoque e vai buscar, e cada um fica com um. Ela acaba ficando com o pirulito dessa vez e ele pega o da moça. Quando eles saem, ela percebe que o carro dele é o mesmo do Senhor Lamaçal e fica um pouco mexida, pois acha que poderia ser, mas fica, não é ele, e pronto. E ele vai embora. No outro dia, a Moyon vai para o parque procurar aquela menininha novamente, pois gostou muito dela, mas não sabe o nome da menina. E encontra o Kandano procurando por trevos de 4 folhas e o ajuda a procurar, pois ela gosta muito desse tipo de coisa. Ela ajuda, ela consegue achar o trevo de 4 folhas e ele agradece e sai correndo, pois ele quer entregar para uma pessoa muito especial. E no outro dia, na loja de conveniência, ele acaba agradecendo ela com a bebida que ela gosta e o pirulito, pois ela quer agradecer por ela ter ajudado a encontrar o trevo de 4 folhas. E a Moyon acha que ele quer dar o trevo para uma mulher misteriosa. Então, ele acaba dizendo que a mulher não gostou, mas ela não sabe a verdadeira história por trás. E depois disso, ele vai para o trabalho dele. E a Moyon também, ela acaba recebendo uma emergência e vai para casa e encontra uma menininha deitada no chão, morrendo de dor. E essa menina, ela percebe que era a garotinha que ela tinha encontrado no parque aquela vez, e a leva para o hospital. O Kandano recebe uma ligação e chega em casa e não encontra uma pessoa, e acaba indo para o hospital também. Lá descobrimos que essa menininha é a filha do Kandano, e que ele está muito preocupada com a filha, pois deixou ela sozinha com a babá, e a babá acabou saindo por um momento
muito e a filha dele passou mal e teve que ir para a emergência. Ele se sente muito culpado com isso e a Moyeon até dá uma bronca nele por ter deixado a filha dele nesses estados. E a Moyeon fica bem preocupada com a criança, mas quando a menina vê que a Moyeon está dando uma bronca no seu pai, ela acaba defendendo o pai dela pra Moyeon. E a menina fala que não gosta da Moyeon por enquanto. Em uma conversa com uma colega de trabalho no outro dia, o Kang-do pede por menos trabalho, pois quer ficar mais tempo com a sua filha e se sente culpado por não estar com ela naquele momento. À noite, ele está se sentindo muito culpado e vai beber. E a filha dele está em um acampamento que ela foi com a escola. A Moyeon chega na loja de conveniência que ele está bebendo e eles conversam. E ele diz pra ela que se sente mal por ter deixado a sua filha chegar naquele estado, de ter ficado sozinha por tanto tempo. E ela diz que ele não é um pai ruim, e sim que estava sem tempo pra ficar com a filha, e que agora sim ele vai ficar com a filha dele. E a Moyeon diz que ele não é um pai ruim e que sim, ele é sim um pai bom. Ele acaba ficando muito bêbado e a Moyeon acaba tendo que levar ele nas costas até a casa dele. Ela o leva e deixa ele jogado no chão, mas pelo menos joga uma coberta para ele. No outro dia, o Kang-do vai buscar a sua filha na escola. Eles acabam vendo uma emergência e a Moyeon acaba ajudando um cara que está sufocando dentro do carro. A filha do Kang-do vê toda essa cena e fica achando que a Moyeon é uma super heroína e acaba até ajudando a Moyeon a se curar, pois ela acabou se machucando na cara e a Yeon-do, que é a filha do Kang-do, acaba ajudando ela com os machucados. E a Moyeon fica super feliz, pois gosta muito da Yeon-do e quer que a menininha goste dela também. E agora elas são amigas. E quando o Kang-do vai levá-la para casa, pois quer dar uma carona a ela, eles conversam e ela descobre que ele é o homem lama que ela tanto estava gostando dele. E fica bem mexida com isso. Ele até compra vários remédios para ela e ela acha que é um gesto de que ele está gostando dela. Ela fica com o coração batendo mais forte por ele. No trabalho do Kang-do, ele acaba percebendo que o trabalho da Moyeon como paramédica é bem perigoso e que ele quer escrever uma notícia sobre o trabalho dela. Então, ele acaba pedindo para a superior dele e ela diz e apoia para ele fazer um artigo e ele se infiltrar lá para saber o que realmente acontece e como que é a vida de um paramédico realmente. Então, ele vai pedir para os superiores da Moyeon se ele pode ou não passar um dia com eles vendo como é a vida de um paramédico. O superior aceita e a Moyeon acaba ensinando várias coisas para ele sobre como é ser um paramédico e como é difícil essa vida. Eles acabam passando por várias emergências e é bem difícil mesmo, e ele percebe que é difícil o trabalho dela. Acaba indo em várias emergências e ajudando várias pessoas. E depois que o dia acaba, eles vão jantar com todos os paramédicos e ele diz que é realmente bem difícil fazer o que eles fazem e que ele está completamente exausto e que admira eles por fazer um trabalho tão bonito. E quando o Kang-do no outro dia vai agradecer por ela ter ajudado ele na pesquisa dele, ele entrega um presente para ela e ela agradece, ficando com o coração mais quentinho e palpitando bem forte por ele. E então ele escreve o artigo dele sobre os paramédicos e a Moyeon acaba lendo esse artigo e gostando bastante do que leu e fica até admirando a foto que os dois tiraram juntos, pois gostou muito do artigo e acha que ele também é um ótimo jornalista. Dias se passam e o Kang-do está sem babá. Então ele pede para a Moyeon ser a babá da filha dele por uns tempos, mas a Moyeon tem que trabalhar. Então a Yeon-do fica com a mãe da Moyeon por uns tempos para que ela não fique sozinha enquanto o Kang-do e a Moyeon vão trabalhar. E quando à noite o Kang-do vai buscá-la na casa da Moyeon, ela está admirando a Yeon-do e como ela é linda. Então ela até diz que quer ser mãe da Yeon-do. E eles se olham meio estranhos e o Kang-do também admira ela por sua beleza e que elas são tão bonitas juntas. E ali começa a rolar um clima entre eles. Alguns dias se passam e a Moyeon está muito triste, pois descobriu que a sua melhor amiga, Seok-ryu, estava tendo uma doença muito grave no estômago, um câncer. E então ela está muito triste pela amiga não ter contado sobre o que ela passou nos Estados Unidos. E então o Kang-do acaba ajudando ela com isso e a confortando enquanto ela chora bastante pela sua amiga. E para confortá-la, acaba contando que a Yeon-do é o milagre dele e que há 2 anos atrás a Yeon-do havia perdido a sua mãe em um acidente, cujo qual ela ainda estava no acidente junto com a mãe, mas a Yeon-do acabou sobrevivendo a esse acidente,
Por isso, ela é um milagre do Kando-no. A Moyeon também fica bem triste com a história que ele acabou de contar e o conforta também, mas acaba ficando um pouco comovida demais e acaba o beijando. Quando percebe que beijou ele, acaba dando uma cabeçada nele e sai correndo, pois não quer que ele pense mal dela. No outro dia, o clima está bem estranho entre eles e ela até se esconde para eles não se encontrarem na rua. Dias se passam e a Yeondu ainda está sendo cuidada pela mãe da Moyeon. E enquanto o Kando-no vai levá-la até lá, eles acabam se encontrando na loja da mãe da Moyeon. Ela até pede uma trégua para que eles não foquem nisso e não sigam com um clima estranho entre eles. Eles dois concordam com isso e seguem a vida normalmente. E algum tempo depois, a Moyeon acaba tendo um sonho com ele, sendo o Senhor Lama e protegendo várias pessoas, e percebe que ela está começando a gostar dele profundamente. Quando desce do sonho, ela acaba encontrando a Yeondu embaixo ali na casa dela, e elas vão para uma sauna e acabam tendo cenas muito lindas da Yeondu com a Moyeon, tipo mãe e filha, pois a Moyeon quer cuidar muito bem da Yeondu, pois considera ela realmente como uma filha e que quer que a Yeondu seja muito bem tratada e acolhida, pois sabe o que realmente aconteceu e quer que a menina se sinta muito bem. Alguns dias se passam e a Moyeon vai fazer uma entrevista de emprego, pois ela quer ser bombeira na Antártica e não diz agora se ela passou ou não para ir para lá. E quando chega da entrevista, a Yeondu está na sua casa e a Moyeon acaba cuidando da Yeondu. Lá fora, enquanto elas brincam, o Kando-no chega do trabalho e a Moyeon convida ele para eles irem acampar no dia seguinte. E ele diz que vai sim e eles combinam de se encontrar ali no outro dia. Eles vão para o acampamento e se divertem horrores lá. Os três brincam juntos com arminha de água e com várias outras coisas. Os dois até se olham com carinho enquanto secam os cabelos. E em uma conversa mais à noite, enquanto a Yeondu está dormindo, a Moyeon acaba se declarando para o Kando-no e diz que ela está completamente apaixonada por ele. Mas ele não pode no momento e a recusa, pois ele acha que ele não é o suficiente para ela e recusa todo o amor que ela tem para dar, pois ele tem um motivo para isso, mas não diz o motivo real, apenas se afasta dela e não quer que essa relação vá para a frente por enquanto. E ela fica muito triste com a situação deles. Dias se passam e eles se encontram na loja de conveniência de novo. E ela diz que o fogo aceso no coração dela pode passar, mas que ele tem que dar um tempo para ela para que isso passe. E ele também está bem triste com essa situação. E nisso, alguns dias depois, o Kando-no acaba proibindo a Yeondu de ficar com a mãe da Moyeon, pois não quer mais ter nada a ver com a família delas. Então, ele acaba tendo que arranjar outra babá para ficar com a Yeondu. A mãe da Moyeon fica muito triste, pois gostava muito da Yeondu. A Moyeon também fica triste. Quando se encontram na rua mais tarde, a Moyeon pede para que eles sejam amigos, mas o Kando-no ainda continua a rejeitando. E ela até dá um pirulito para ele, mas nitidamente ele está desconfortável com isso, pois não aguenta mais rejeitá-la. E estão os dois tristes com isso. Ela sai da rua e vai caminhando para outro lugar. Na manhã seguinte, a Moyeon vai para o cemitério ver uma pessoa que morreu há um tempo atrás e que ela está muito triste pela morte, que era a sua antiga capitã do trabalho dela, que morreu em serviço, e ela foi lá prestar as homenagens dela. E lá ela vê o Kando-no vindo também, e eles vão prestar as homenagens para a família da Yeondu. E ali descobrimos que o Kando-no não é pai da Yeondu, e sim tio, e que a família toda dela, os pais e os avós, morreram em um acidente na qual a Yeondu sobreviveu. Ali percebemos que o Kando-no é o tio dela e não o pai. A Moyeon acabou escutando tudo, então eles acabam conversando lá embaixo e ele conta tudo pra ela do que aconteceu. E nós ficamos sabendo do acidente e como realmente aconteceu. Ali ela finalmente descobre o que realmente aconteceu e o porquê de ele estar tão triste com isso ainda por conta da Yeondu. E ela o conforta, os dois conversam sobre isso e ela o conforta bastante. Mas à noite os dois se encontram na loja de conveniência e a Moyeon está bebendo e está bêbada já. Eles conversam e ele a leva nas costas de cavalinho até a casa dela. Chegando lá, ele acaba se declarando para ela na frente da mãe dela e dizendo que a partir de agora quer cuidar da Moyeon com todo o coração dele. E sim, a Moyeon escuta tudo. A mãe dela o expulsa dali à noite. Pela manhã as duas conversam e a mãe dela não apoia nada esse relacionamento entre os dois. Mas a Moyeon é super firme nisso
e não vai desistir dele, pois gosta muito do Kanda-no. E enfrenta a mãe dela dizendo que não vai desistir dele. Só que Ryu e Seon-ho acabam fazendo um plano para juntar Moyeon e Kanda-no no parque da praça. O plano dá certo e os dois conversam no banco ali da praça. E a Moyeon diz que escutou tudo o que ele disse e que ficou triste pois ele ter dito isso na frente da mãe dela, pois a mãe dela não está apoiando ela agora. Ele acaba a beijando e ficando envergonhado com isso, então levanta, mas ele se declara para ela dizendo que gosta muito dela e que eles dois agora estão namorando finalmente. E os dois se declaram um para o outro em uma cena muito fofa. E a Moyeon e a mãe dela ainda estão discutindo, pois a mãe dela não quer o Kanda-no como genro, mas a Moyeon ainda está com o pé firme no chão, dizendo que não vai desistir do Kanda-no. Mas alguns dias depois, a mãe da Moyeon acaba vendo os três juntos e muito felizes. Acaba vendo eles como uma família realmente. Então, acaba aceitando o Kanda-no como genro dela e diz que eles sim podem namorar agora. E até os convida para jantar na casa dela naquela noite, apoiando assim o namoro dos dois agora. E agora que estão namorando, vão sair em um encontro. Mas, quando o Kanda-no está indo buscá-la, ele acaba recebendo uma ligação do Seon-ho e eles vão para o escritório dele. Lá, eles conversam sobre um projeto que o Kanda-no e o Seon-ho estão fazendo. Mas depois disso, eles vão em um restaurante conversar com a Yeon-do sobre o relacionamento deles e pedir a bênção da Yeon-do para que ela possa ser a mãe dela. E a Yeon-do, super fofa, acaba dizendo que quer sim que a Moyeon seja a mãe dela e que está muito agradecida por ter ela na sua vida agora. O Kanda-no até chora com a cena delas duas juntas, lindas e fofas, agora sim como mãe e filha. O Kanda-no no outro dia acaba indo no lugar onde a Moyeon trabalha e acaba descobrindo sobre a promoção dela, pois sim, ela passou e ainda não contou para ele que vai para a Antártica. Mas ele não conta para ela que descobriu sobre isso e eles têm um encontro romântico super fofo e lindo entre os dois. Em um outro dia, a Moyeon vai para a casa do Kanda-no entregar uns presentes que ela comprou. Algumas camisetas dos tamanhos do Kanda-no, da Moyeon, da Yeon-do e da mãe dela para eles andarem combinando. Mas ele também tem um presente para ela, roupas apropriadas para a Antártica. E diz a ela que ele descobriu que ela vai morar para lá e que ele apoia completamente o sonho dela que ela teve desde criança de morar na Antártica e realizar o sonho dela. E que ele nunca vai ser contra e que sempre vai apoiar tudo que ela desejar fazer para a vida dela. Ela fica muito comovida com isso e a Yeon-do escuta tudo a conversa deles e também apoia a decisão da Moyeon ir longe um pouco deles, mas que é apenas um ano e que ela voltará para ficar na família deles novamente. 10 meses se passam após essa decisão da Moyeon ir para a Antártica. E o final deles é exatamente esse. A Moyeon ainda na Antártica, mas que o Kanda-no vai sim visitá-la logo logo, mas que ele ainda está a apoiando completamente nos sonhos dela. E esse casal é um casal muito lindo e aconchegante de se assistir. Eu gostei do final deles, de eles se apoiarem mutualmente nos sonhos um do outro. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Clica no like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e bye bye! See you!